Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas aqui em Paris. Cristiane Soares. A marcar a atualidade desta quinta-feira está a guerra na Ucrânia, que já provocou pelo menos 549 mortos e 957 feridos entre a população civil, isto até quarta-feira, ao 15º dia da invasão russa da Ucrânia. A primeira reunião entre os ministros dos negócios estrangeiros Ucrânia e Rússia terminou sem qualquer acordo. Terminou também o julgamento do padre Amel, aqui em França, degolado em plena igreja em 2016. Os réus foram condenados com penas que vão de 8 a 13 anos de prisão. Em São Tomé e Príncipe, o salário mínimo na função pública vai mais do que duplicar a partir de maio e deverá atingir as 4.500 dobras em 2024. No controlo técnico desta emissão está Dusko Sekulic e o jornal começa agora. RFI. A guerra na Ucrânia já provocou pelo menos 549 mortos e 957 feridos entre a população civil. Até quarta-feira, os dados foram hoje divulgados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Dados também atualizados hoje pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados dão conta que o número de pessoas que foram forçadas a fugir da Ucrânia para os outros países na sequência da invasão russa já ultrapassou os 2.300.000. A Comissária Europeia da Coesão, Elisa Ferreira, garante que os fundos estruturais poderão cobrir integralmente os custos de apoio aos refugiados na União Europeia e que Portugal poderá ter condições preferenciais para a integração dos mesmos. Ouçamos então Elisa Ferreira aqui num registro da agência Lusa. O que se está a permitir é que o apoio aos refugiados em todos os países da Europa possa ser financiado a 100% pelos fundos estruturais. Note-se que os fundos estruturais, o objetivo deles é fazer uma recuperação a longo prazo e, portanto, promover a convergência das regiões mais frágeis. No entanto, nós temos a consciência que em determinadas situações de uma crise enorme, eles têm de gerar uma margem de manobra para poderem dar resposta. Por isso é que nós fizemos alterações e demos respostas para o Covid. A componente geográfica não interessa muito porque depois desta situação de emergência em que toda a gente se acumula, é preciso de facto redistribuir estas pessoas pelos países e sobretudo por lugares onde elas possam ser integradas. Quando já há uma comunidade local tão querida como em Portugal, ucraniana, acho que há condições preferenciais para de facto essas pessoas se integrarem. E portanto o que se pretende com os fundos estruturais é que as despesas, sobretudo com crianças, de escolaridade, as despesas de alojamento, as despesas de alimentação, dinheiro imediato, enfim, tudo isso possa ser financiado a 100%, minorando a carga sobre estes municípios ou sobre estas entidades que têm esse tipo de generosidade e de solidariedade. De sublinhar que esta crise de refugiados é a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Esta quarta-feira, Moscovo bombardeou um hospital pediátrico em Mariupol. O ataque provocou a indignação das autoridades ucranianas e ocidentais, mas a Rússia diz que o edifício servia de base para grupos extremistas ucranianos. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, classificou este ataque como um crime de guerra odioso. Também a diretora executiva da Unicef, Catherine Russell, disse estar horrorizada pelo ataque àquela unidade hospitalar. Sobre este ataque, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky perguntou no Twitter até quando o mundo vai continuar a ser cúmplice deste terror. Ainda sobre a questão Rússia-Ucrânia, Vladimir Putin, o presidente russo, reúne-se esta tarde com o seu Conselho de Ministros, está reunido neste momento para adotar medidas de retaliação às sanções impostas pelo Ocidente. Entretanto, também o governo britânico anunciou esta quinta-feira novas sanções contra oligarcas russos, contra 7 oligarcas russos, incluindo o dono do Chelsea, Roman Abramovich, e também o seu antigo sócio, Oleg Deripaska, que ficam agora com os seus bens congelados e proibidos de viajar. Chegou ao fim, nesta quarta-feira, o julgamento do caso do assassínio em plena missa de um clérigo francês, em julho de 2016, numa igreja da Normandia, no oeste do país. O julgamento do
padre que foi degolado em Saint-Étienne-du-Rouvray. Os réus acusados de quadrilha terrorista foram condenados com penas que vão de 8 a 13 anos de prisão. Felicidade de Barros é uma paroquiana portuguesa de Saint-Étienne-du-Rouvray, onde aconteceu esta tragédia, e ao microfone de Miguel Martins testemunhou o estado de espírito com que a sentença foi vivida no local. Era o meu confessor e era o padre da minha freguesia. As pessoas, ao princípio, ficaram muito revoltadas com o que se passou e eram muito contra as pessoas que fizeram isso, as famílias e tudo. Mas agora chegamos a uma época que o pessoal o que queria era o julgamento, era ver que realmente essas pessoas eram castigadas. Agora a igreja até está aberta todos os dias, está lá uma fotografia do Padre Amélio e muitas mesmo pessoas do estrangeiro vêm e vão visitar a igreja. E o povo agora já não tem medo, já não tem aquele receio, tinham medo de estar sozinhos dentro da igreja, mas agora não. Quando temos às vezes uma missa, aparece 2 ou 3 pessoas que estão contra esses rapazes que fizeram mal. São muçulmanos, mas vêm em solidariedade, não é? Vêm em solidariedade, é verdade. O que aconteceu à estátua de Nossa Senhora de Fátima? Existe sempre, foi partida um bocadinho só, a justiça pegou naquela coroa como prova. Mas a gente meteu outro. Mas a coroa ficou toda amassada e o altar também ficou todo picado porque eles com umas facas picaram o altar. Só mudámos os tapetes, porque os tapetes estavam cheios de sangue, foram mudados e do resto não se mudou mais nada. Mudou-se a coroa da senhora, mas a senhora está lá e está sempre bonita, bem afiada e tudo. Era Felicidade de Barros, paroquiana portuguesa de Saint-Étienne-du-Rouvray, entrevistada por Miguel Martins. Contagem decrescente para as eleições presidenciais em França. As mais recentes sondagens colocam o atual presidente e recandidato à presidência francesa, Emmanuel Macron, a subir 4 pontos percentuais, seguido das candidata de extrema-direita Marine Le Pen. Pedro Magalhães, politólogo e responsável técnico do ICS-ISCTE, o instituto que realiza as sondagens políticas para a SIC e o Expresso em Portugal, afirma que as sondagens francesas têm boa reputação. As sondagens em França têm uma boa reputação. Houve períodos em que nitidamente era difícil, ou se mostrava difícil para as sondagens captarem, por exemplo, os eleitores da Frente Nacional. Não tanto porque tivessem esta ou aquela característica sociológica, mas porque se sentia que esses eleitores poderiam ter alguma renitência em admitir o seu sentido de voto perante um inquiridor. Nos últimos anos isso não tem sido assim, não há nenhuma tendência sistemática para subestimar o eleitorado da Frente Nacional. E nas últimas eleições, apesar da sondagem ser um retrato e não ser uma previsão de uma eleição, mas no fundo é aquilo que temos para comparar, nas últimas eleições o retrato que as sondagens francesas em geral forneciam das intenções de voto dos eleitores acabou por não ser muito pouco diferente daqueles que vieram a ser os resultados finais. O politólogo Pedro Magalhães, entrevistado por Lígia Anjos. Em Santo Tomé e Príncipe, o salário mínimo na função pública vai mais do que duplicar a partir de maio e deverá atingir as 4.500 dobras em 2024. O valor será aplicado faseadamente, sendo 2.500 dobras este ano, 3.500 em 2023 e 4.500 em 2024. Maximino Carlos. 100 euros é para já o valor do salário mínimo fixado na função pública em São Tomé e Príncipe, corresponde a 2.500 dobras a moeda local. Este valor deverá atingir 4.500 dobras, cerca de 180 euros, em 2024. Este é o entendimento alcançado entre o Governo e as centrais sindicais, depois de mais de 8 horas de negociações, nas quais as duas partes esgrimiram o seu ponto de vista. O secretário-geral da Organização dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, João Tavares, disse que o novo salário mínimo será aplicado a partir de maio, com efeitos retroativos após o regresso dos deputados das férias parlamentares. Acreditamos que esse mês de março e abril o governo vai trabalhar na sua parte, que cabe a ele fazer, e no mês depois de os deputados retomarem seus trabalhos, eles também deverão fazer seu trabalho para que no final de maio nós tenhamos o salário de 2.500 em vigor e com efeito retroativo. O governo pretende ainda ajustar a grelha salarial da função pública e dar resposta a alguns segmentos socioprofissionais, nomeadamente a classe de jornalistas. Maximino Carlos,
São Tomé, RFI. E aqui então o ponto final neste bloco informativo.